A Bíblia possui em seu conteúdo várias histórias maravilhosas. Histórias de curas, ressurreição, multiplicação de pães, batalhas épicas, mas uma das histórias que mais me assombra é a da transfiguração de Jesus diante de Pedro, Tiago e João. Admito que não consigo visualizar perfeitamente o que aconteceu naquele alto monte. Imagina Jesus revelando um pouco de sua deidade àqueles homens. É algo que me fascina, que desperta em mim o desejo de ver o que eles viram. Mas quem sou eu para tamanha honra? A razão dessa história me assombrar é a reação dos discípulos, antes e depois da manifestação de Deus Pai. Vejamos o que aconteceu naquele dia. Os discípulos andavam com Jesus já há algum tempo. Jesus já se tornara um amigo e possivelmente familiar a eles. E quando eu digo familiar, estou me referindo a alguém muito próximo. E mesmo Jesus sendo o Deus encarnado, me parece que o temor, a reverência devida a ele não era algo que havia sido despertado no coração dos discípulos como deveria. Penso que os discípulos não dimensionavam o momento histórico e espiritual em que estavam vivendo, assim como não dimensionavam quem realmente era Jesus. De repente, Jesus se revela de uma maneira fenomenal a eles. Seu rosto brilha como o sol. Suas vestes se tornaram brancas como a luz. E junto a Jesus surgem, de repente, Elias e Moisés. Eu acredito que se eu estivesse ali naquele momento, eu me assustaria e possivelmente me esconderia atrás de alguma árvore, se isso fosse possível. Contudo, Pedro faz uma afirmação que me soa estranho, como de alguém que achou tudo aquilo normal, ou que talvez não tivesse caído em si. Pedro diz para Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. A resposta de Pedro possivelmente se deve por ele ser um judeu. O que eu quero dizer com isso? Todo judeu admirava e ainda hoje admira como seus grandes heróis, Moisés e Elias. Estes 2 personagens da história judaica simbolizam a lei e os profetas. Bom, diante desse quadro, é bem possível que Pedro e seus amigos estavam extasiados demais para correr. Neste caso, as palavras de Pedro devem ter sido ditas sem uma reflexão real do que estava acontecendo. Você já viveu algum momento de um grande susto ou de uma grande surpresa que você acabou por falar algo sem pensar? Eu penso que foi isso que aconteceu com Pedro. Eu já vivi uma experiência desta. Contudo, ao ouvir a voz do Pai dizendo: Este é meu filho, Pedro e os 2 amigos voltam a si. Isto é, saem daquele estado de êxtase e logo o seu coração se enche de medo, pois eles percebem que estavam diante o Deus encarnado. A familiaridade com Jesus ela foi interrompida pela compreensão de quem era Jesus, afirmada pela presença dos grandes 2 heróis de Israel e da palavra final do Pai. Jesus era maior do que a lei e do que qualquer profeta. As palavras do Pai só vieram a confirmar agora esta verdade. Ele estava dizendo para aqueles judeus, Pedro, Tiago e João, Jesus é o grande e único herói a quem vocês devem prestar adoração. E agora eles compreendiam que o maior de todos os heróis não era Moisés e também não era Elias, mas Jesus de Nazaré. Sim, Jesus deveria ser o objeto verdadeiro de suas adorações e admirações. A ele toda honra e glória para sempre. Deus o abençoe.